premissas básicas para fazer aquilo que a gente faz é o mergulhar. Afinal, a gente propõe o mergulho para quem nos procura, então, minimamente, a gente precisa ter coragem e disponibilidade para encarar e entrar em contato e mergulhar nesse oceano que permeia a nossa existência. Esse oceano de fora, que nada mais é do que um reflexo, um espelho de um oceano também de dentro, interno, em que a gente encontra ali seres totalmente desconhecidos, uma profundidade. Muitas vezes a água tá limpa, tá calma, outras vezes tá turbulenta, tá barrosa. E muitas vezes esse oceano de água ele também se torna um deserto, árido, seco, com muito calor, quente, mas da mesma forma também desconhecido, em que a gente vai precisar desbravar, reconhecer, reconstruir novos caminhos, novas possibilidades, construir e encontrar novos recursos dentro e fora também. Às vezes a gente vai encontrar fora primeiro, depois dentro, ou às vezes primeiro dentro, depois fora. A ordem, ela nunca é a mesma. Depende de cada situação, depende do teu momento. E é exatamente por isso que é tão importante as travessias pessoais que fazemos, né? E vocês sabem, a gente também mergulha no nosso processo. Afinal, esse é o recurso que a gente escolhe aqui. Ele não é o único. Eu acho que ele faz parte de um complemento, né? Quem cai aqui de paraquedas, o que eu acho que nunca ninguém cai de paraquedas exatamente aqui. Mas se você chega e não tá, enfim, no teu processo, não tá preparado para esse tipo de mergulho, você não vai, talvez, enfim, compreender, ou você não vai aproveitar da mesma forma. Então, tem sempre um conjunto e vários outros recursos, ferramentas, processos que aconteceram antes, durante e depois. Então, nem sempre a experiência da travessia, daquilo que a gente propõe aqui, é o início da jornada. Raramente ela é. Eu costumo dizer que ela tá mais lá pro meio e pro fim, no momento em que a gente consegue condensar todas as ideias, e não só ideias, mas tudo aquilo que fica meio solto no ar, sabe? Dentro, tipo, desse processo, essas partículas que são e não são, em que a gente vai distinguindo tudo. Então, a travessia, ela traz esse corpo, né? E por isso que ela acontece no corpo, porque é no concreto, precisa ser no concreto para talvez a gente conseguir sentir, perceber, nomear aquilo que até então era inomeável, tornar real aquilo que antes estava só no imaginário. E até desconstruir aquilo que era imaginário para que a gente entre em contato com o real. Então tem muitas coisas que rolam numa experiência dessa. E, de novo, né, pra gente conseguir conduzir, e eu acho que conduzir é uma palavra forte, mas nem facilitar, mas estar do lado, propor, caminhar junto, junte, né, com quem estiver ali, e também falar sim para esse mergulho, a gente precisa, né, tá ali, a gente precisa conhecer esse oceano, precisa conhecer o nosso oceano, a gente não vai conhecer o teu, e a gente não precisa conhecer o teu. A ideia é caminhar do lado, né? Não é mergulhar no teu, não é você mergulhar no meu, mas é que a gente consiga caminhar cada um ali, da sua forma, no seu ritmo, mas compartilhando o que também vai ajudar nessa concretização, nessa condensação, todas essas partículas e tudo isso que tá solto. É assim que a gente faz. E diferente, né? Porque tem uma diferença entre fazer uma experiência de reconhecimento, que a gente faz também, que significa ir lá, fazer uma prospecção, fazer parcerias ao longo do caminho, que vão, de repente, facilitar a condução depois tua, né? Ali a gente também consegue fazer um mergulho, mas é diferente. O que eu tô falando aqui, porque a gente acabou de voltar, a Gabi e eu, de uma travessia de montanha e de um mergulho muito profundo, e é um tipo de travessia que a gente não conduz, né, aqui na Shang, pelo menos não ainda. Quem sabe um dia, em parceria com pessoas que a gente confia, a gente pode conduzir juntos. Mas não é o momento, não é o caso, não é agora. Agora essas experiências, elas são exclusivas para nós, em que a gente vai com grupos de amigos, às vezes desconhecidos, mas que se tornam famílias, e sendo guiadas por pessoas que a gente confia muito. Com pessoas que não só porque são feras naquilo que eles fazem, que passam uma segurança, que têm uma experiência, mas também porque eles se tornam uma família naquele momento. Porque os meninos, eu considero eles amigos, né? Enfim, naquele momento a gente, enfim, rola muita intimidade, né? Assim, profundidade nos nossos processos, a gente tá muito à flor da pele, a gente tá vivendo junto, né? Então tudo isso é muito forte. E são os meninos da Entre Picos, que antes era a Ita Trail, que é ainda Ita Trail, né? Porque tem os meninos também da Ita Trail, o Eric e tudo mais. E aí tem, né, enfim, o Gabriel, que agora é Entre Picos, e que foi a partir dele, já tem aí 1 ano
que a gente faz as travessias juntos com o Pig, e aí vem Kaique, que veio também junto, tem o Lê. Então os meninos, assim, ó, apaixonada por vocês, eu sou fã, e é isso, né? Tipo, eu não escolheria passar por esse processo com outras pessoas, por isso que quem a gente escolhe, sabe? Tipo, passar junto é muito importante. Tem que ter uma escolha, não pode ser qualquer coisa. Eu já fiz outros grupos, já tive outras experiências com guias que não foram tão legais. Apesar de, enfim, tipo, deu tudo certo, foi ok. Eu sobrevivi, foi bom também, mas eu escolho estar com pessoas ali que eu confio, que eu tenho afinidade. E é isso que a gente também espera aqui, né? Que se você escolhe fazer alguma experiência com a gente, que você também escolha por isso. Não só pelo lado técnico, né? Porque todos eles têm, mas também por essa afinidade, por esse encontro, por esse sentir que ali a gente tem uma conexão, tem um vínculo. E com amigos, né? Com pessoas que estão ali do nosso lado e que a gente vai mergulhar em um espaço seguro. Sempre tem que ser um espaço seguro, senão isso vira um trauma. Então, apesar de estarmos no nosso caminho individual, a gente nunca consegue fazer isso sozinho, né? Porque a gente precisa muitas vezes desses espelhos e tudo mais. Então a gente mergulhou, a gente acabou de voltar da travessia da Serra Fina, que é uma das travessias mais difíceis do Brasil. Foi duro, foi desafiador. Gabi e eu passamos lá vários perrengues, e é isso, a gente não tava sozinha, tava lá, né, enfim, com as pessoas que a gente ama estar nesse lugar, o Cello, a Ju, o Fabiano, o Alê, e as pessoas novas, né, que se tornaram ali também família. Então tem o Dadá, a Marina, a Vitória e os meninos, né, que eu já falei o nome deles, mas eu vou repetir, né, porque tem um agradecimento muito grande por tudo isso, que é o Gabriel, o Kaique, o Pig e o Lê, que estiveram com a gente nesse momento, e vários outros também já estiveram, né, que fazem parte disso. Se eu for nomear todos, eu vou esquecer o nome de algum, né, mas tem o Pedro Lazo, tem o Edu, então, enfim, eu vou ficar falando muito todos, porque senão vai dar tilt aqui. Depois eu vou arranjar um problema pra mim. Mas é isso, né? Então, voltamos de mais um mergulho que foi duro, foi intenso, foi no deserto junto com o oceano que nos levou, que tirou toda a nossa força, mas que a gente retomou, a gente ressignificou, e depois a gente pode até, né, enfim, trazer um outro vídeo falando um pouco mais especificamente como foi essa experiência para mim. A Gabi pode fazer um sobre como foi essa experiência para ela, né, para que vocês até tenham uma ideia diferente e compreendam, né, como uma mesma experiência pode ser tão particular para cada um ali, porque cada um de nós está no momento de vida. Mas a ideia aqui é dizer que a gente voltou, agradecer, todo mundo estava lá com a gente, e trazer mudanças, né? Porque é isso, quando a gente vai, a gente se transforma, a gente volta, e o nosso trabalho, o nosso modo de trabalhar, por mais que às vezes pode parecer muito sutil, mas sempre muda. O nosso olhar em relação às experiências, em relação ao mundo, em relação à nossa existência, às nossas escolhas, na nossa vida pessoal muda. Então é impossível não mudar também a nossa condução aqui. Afinal, a Shang é a gente, né? Tipo, a Shang não é uma grande corporação, não é uma empresa. A Shang só tem um nome porque tem que ter um nome. Mas no final das contas, tipo, enfim, isso tudo é feito muito no coletivo, sabe? Tipo, não tem uma estrutura, uma ordem, né, de poder, não tem. Tipo, é isso. E é fluido, é no movimento que acontece. Afinal, é no movimento que a gente propõe que você também mergulhe, que você também emerja, né? Então, tudo isso faz parte daquilo que a gente faz e do como que a gente faz. Por isso que é muito complicado, sabe? Tipo, a gente se ater a algumas regras e alguns formatos muito rígidos. Porque se a gente criar um formato muito rígido, daqui a pouco a gente vai mudar ele. Quando eu for numa travessia voltar, não vai fazer mais sentido e aquilo vai ter que ser diferente. Então, cada travessia, por mais que a gente vá pro mesmo lugar, sempre vai ter um novo olhar, sempre vai ser muito novo, porque nós estamos transformados. E você também. Se você for na mesma, também vai chegar um momento em que você vai também entender outros, enfim, fazer outras conexões. Então é isso. Fiz também esse vídeo para que a gente tenha uma retomada, para dizer que a gente voltou, porque eu não consegui fazer o podcast, porque eu fiquei bem, a minha imunidade caiu muito, então eu tava sem voz praticamente, e meu nariz tava, tipo, a sinusite atacou. Já tô melhor porque foi realmente de imunidade, né, do corpo chegar no limite e ultrapassar esse limite. Então não foi vírus, né, não foi gripe de vírus, foi gripe de imunidade. Meu corpo precisou
se restabelecer nesses últimos dias. Então não consegui gravar o podcast, não tive voz para isso, nem disposição, né, para fazer algo com qualidade, mas quis sim fazer esse vídeo para dizer que voltei. A Gabi voltou, a Gabi que tá fazendo a edição desse vídeo, inclusive, que vai na sexta-feira, num dia totalmente inusitado, não é dia de nada, mas que foi o dia, é o dia de hoje, é o dia de agora, por isso que não tem que ter regra, porque de repente vai dar vontade de fazer o vídeo num dia que não é de vídeo, a gente vai fazer e a gente vai respeitar isso. E que mudança sempre vem. A gente tá com uma travessia longa, né, aí marcada, que é a de Cristina, no feriado de novembro. E até lá, muita coisa vai rolar, então, enfim, não dá nem pra gente definir exatamente o que a gente vai levar lá, porque tem tempo. E vão ter outras experiências pessoais nossas até lá, que vão balançar tudo e vai jogar tudo pro ar. Então, se eu fizer qualquer coisa agora, vai ser um trabalho desperdiçado, porque depois eu vou mudar tudo. Então, quando tiver mais perto, a gente fala um pouco mais sobre todo o conteúdo. Mas dizer que vai ser um mergulho, é esse tipo de mergulho. É isso, né? Aquilo que a gente consegue reconhecer, desconhecer muitas vezes, se perder, se encontrar, chegar nos limites, né? Dentro do nosso parâmetro daquilo que é limite. E também não só chegar no limite, mas também respeitar o limite, saber a hora de parar. Então tudo isso a gente aprende no caminho, na jornada, onde a gente vai condensando, onde a gente vai concretizando novas formas de existir. Então é isso, gente. Voltamos. Semana que vem a gente volta com programação. Talvez diferente, com algumas mudanças aqui, acolá, com uma forma diferente de olhar, de trazer aqui o conteúdo. Mas sempre com esse mesmo propósito, né? De mergulhar. Um beijo e bom mergulho pra gente. É bom mergulhar junto com vocês.